Sou Alda de Jesus Sousa, nasci em 1935, a 20/10/35. Depois depois de ter alguma idade, no fim de muita miséria, que os meus pais passaram, muita miséria, porque havia trabalho, mas não havia dinheiro. Mais tarde chegou a altura de me empregarem e naquele tempo havia facilidade de emprego, mas condições e ordenado era uma miséria. E trabalhava aonde? No Santos Barosa. Depois o meu pai pediu para eu ir para lá trabalhar, mas podia ter ido aos 14 anos, mas fui aos 16, que eu era muito fraquinha, muito miudinha, que o meu pai e eu era outração. Até tinha pena de me mandar para aquela fábrica, porque aquilo era uma escravidão. Claro que nas outras também era, mas era consoante as obras. Ali naquela fábrica era de garrafaria e ainda é. Lá me empreguei então aos 16 anos. Depois fui aprender a empalhar. O tempo que estávamos a aprender não ganhávamos nada, mesmo que já fazíamos qualquer coisa e não ganhávamos nada. Depois de saber empalhar, fui empalhar há algum tempo, entretanto casei, tive uma filha e tenho, felizmente. E depois tinha que a levar para o trabalho. Aquele trabalho da empalhação era uma desgraça. Era trabalhar com água, era trabalhar com vime, que é o material que os garrafões têm à volta, que são empalhados, não sei se vocês têm conhecimento disso. E levava a minha filha ao colo, aí era ao colo, e são 2 quilómetros da minha casa à fábrica. E depois lá atrás de mim tinha uma caixa onde eu punha a minha filha, eu e as outras, não havia creches, não havia nada. E nós tínhamos, de um lado era o vime molhado, dentro com um saco por cima, do outro lado era a ferramenta, uma tesoura de podar e o furadouro, e lá trabalhávamos. Eu nunca fui grande empalhadeira porque não conseguia, aquilo era pago à peça e muito pouquinho à peça. E então eu nunca ganhava grande dia, ainda menos do que se andasse cá fora a ganhar os 14 escudos. Mas, entretanto, havia dias que era preciso irem lá buscar pessoal para ir carregar caminhonetes de garrafas. Íamos à pilha buscar as garrafas para um poceiro, não sei se sabem o que é um poceiro, não sabem, têm que perguntar. Um poceiro, agarrávamos as garrafas para o poceiro, levávamos aqui encostadas, ia para a caminhonete, lá em cima estavam duas mulheres arrumadeiras e que arrumavam na caminhonete, e as caminhonetes, no fim de estarem carregadas, iam embora, não é? Vinham outras. Olha, era levezinho? Além Era disso... levezinho ou era pesado? Hã? Era muito pesado isso? Muito pesado, então um peceiro que era uma coisa assim, também em vime, em palha desta como fazem os cestos, aquilo ainda era mais pesado. E depois havia outras caminhonetes, havia uma que levava 8 horas a carregar, porque era obra pequenina, e essa ainda pesava mais porque o peceiro levava muito. E essa levava 8 horas e eram 4 mulheres lá em cima, porque para cada mulher havia uma ajudante a dar as garrafas à mão para ela pôr na pilha na caminhonete, levava 8 horas. Além disso, depois havia outras caminhonetes que era muito pesado, até estão ali, também não sabem o que é um pirulito. Então há de ir ver ali, se tiver um bocado, está ali um pirulito. E cada saco levava 100 pirulitos. Tínhamos que agarrar uma daqui, outra dali. E
pôr lá para cima para a caminhonete. Isso também era um peso doido. Portanto, na fábrica de garrafaria, eu penso que era mais difícil, porque era a obra toda muito pesada. E depois era a chuva. A chuva, vocês também não têm conhecimento o que é alguma composição para o vidro. Uma delas é carvão e é soda. E depois vinham aqueles, davam uma passagem num tanque, tiravam-lhe a soda, dobravam os sacos e quando nós andávamos a carregar não havia ordem para ninguém vai para baixo de telha, não senhor, tínhamos que continuar a trabalhar. Fazíamos um carapuço desses sacos, ainda meio cheios de soda, punhamos na cabeça e íamos trabalhar assim. Aquilo era realmente uma escravidão. E fora o nosso trabalho de casa até chegar à fábrica. Eu não sei se assim posso estar a contar assim. Era outra escravidão, porque levantávamos muito cedo, tínhamos de deixar pelo menos sopa feita, que era pouco mais que sopa, que nós fazíamos. O fogareiro era a carvão, não havia gás, não havia ainda os fogareiros a petróleo. Era tudo uma escravidão a partir de casa da nossa vida. Vinhamos às 5 horas, de inverno era já de noite, ao fim de semana não tínhamos máquina de lavar roupa, tínhamos de ir para uma vala que corria lá perto da minha casa, com a roupa à cabeça numa bacia, íamos lá lavar a roupa toda à mão. Isto ao sábado, mais tarde já saíamos ao meio-dia. Trabalhávamos mais, não sei que tempo, não me recordo, não sei que tempo por dia. Era às 48 horas por semana. Era isso mesmo. Trabalhava-se amanhã do sábado. Depois os garrafões eram muito baratos. Houve uma altura que viemos para o sindicato a pedir mais, não sei quantos, eram tostões. Naquele tempo, vocês também não sabem já o que é que são tostões. Viemos para o sindicato, as mulheres da fábrica de Santos Barosa, que era de garrafaria, e a fábrica do Ricardo Santos Galo, que era de garrafaria. Pronto, fomos o mais possível para o sindicato, para pedir aumento, para ver se os patrões resolviam a dar mais alguns tostões. Entretanto, estava lá um presidente, que já faleceu, não vale a pena falar nele, que mandou vir a PIDE. Ficou com tanto medo das mulheres que mandou a PIDE, era uma segurança. Claro que ele não disse assim, que este é da PIDE, mas foi o primeiro PIDE que eu conheci. Umas andaram fugidas, outras foram para casa, nada feito. Entretanto, depois a minha filha ia crescendo, levava-a atrás na bicicleta, no suporte da bicicleta. Ela, coitadinha, umas subiditas, íamos por carreiros, não havia estradas nem capazes. E ela até me empurrava, pensava que me ajudava a alguma coisa. E depois eu penso que foi mais ou menos isto, mais ou menos muita coisa. E mais tarde, antes do 25 de Abril, fizemos uma grande greve, mas isso foram as fábricas todas, só na Marinha. As fábricas todas o sindicato pedia 100 euros para cada trabalhador. 100 escudos. 100 escudos. 100 euros. 100 escudos para cada pessoa, do mais pequeno ao maior. Porque no forno há garotos com 12 anos e 13 a fecharem mole também. Aquilo era horroroso. E então os patrões por jeitos ainda reuniram com o sindicato, riram-se quando o sindicato
o sindicato pedia 100 escudos, mas mesmo assim não foi mal que foram para os 60. Toda a gente. Toda a gente. Isso foi uma vitória e foi uma grande greve antes do 25 de Abril. Alda, 60 escudos por mês, Por dia. por dia. Por dia. Não, isso, os 70, 74 e 60 e qualquer coisa é que era a semana também, 74 escudos. E penso que foi muitas coisas assim, era uma vida muito arrastada, uma vida de miséria. Eu às vezes digo, olha, eu não passei fome porque fazia muita sopa, afinal hoje a sopa é o ai Jesus de toda a gente. Porque de antes havia, felizmente agora estamos à vontade, não temos ninguém a dizer, estás a dizer isto, tens que ir presa. De antes não podiam estar mais 3 pessoas juntas. Ainda hoje digo, eu não sou, não sei como é que é dizer, eu não sou crente. Não sou crente e foram eles que me fizeram perder a crença. Não foi, às vezes há incentivam dali ou daquela e a gente mais novas perde. Mas não, fui eu. Porque estavam 3 vidreiros aí no café, um até estava sozinho, numa mesa. E chegaram lá os senhores da PIDE e mandaram-nos ir embora. O outro que estava sozinho disse, eu cheguei do trabalho, venho ao café passar um bocadito, eu não vou para casa. Levaram-no preso para ir para a Polícia de Segurança Pública, que já havia, mas não era há muito tempo, não era há muito tempo. Levaram-no para lá, deram-lhe tanta porrada que ele ouvia-se na marinha, porque antes não havia tantos carros, não havia tantas coisas para encobrir o barulho, tanta porrada que eu, sinceramente, foi mesmo assim que fiz, oh meu Deus. Não há dúvida que não pode existir nada, porque estes 7 polícias de volta de um homem que veio de trabalhar há bocado, se houvesse alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa àqueles homens. Qualquer coisa que eles, espera lá, o que é que a gente está a fazer? E por isso perdi a minha crença e nunca ninguém, até porque os meus pais não eram pessoas de, se querem ir à igreja vão, se não querem não vão, não, nunca se impuseram sobre isso. E eu até era crente. Foi por isto que eu deixei de ser crente. E a Alda participou em alguma luta específica das operárias vidreiras? Para além da greve que me falou, como é que... Dos operários, como é que vocês se organizavam e se entre todas vocês falavam dessa vida? Sim. Nesta última greve, que ainda foi antes do 25 de Abril, era muito engraçado. Nós às vezes tínhamos propaganda clandestina. Íamos para a fábrica, já sabíamos dizer assim, olha, achei, porque já sabíamos que era um perigo de morte. E então eu só dizia, elas sabiam mais ou menos que eu era cumpridora no trabalho, mas exigente nos meus direitos. Eu cheguei a dizer, os patrões ao fim e ao cabo até tinham tinham um certo respeito porque realmente não tinham por onde me pegar no trabalho. E então eu dizia assim, olha meninas, portanto o sindicato, um trabalhador, por acaso até foi o meu marido, trabalhador que andou de fábrica em fábrica a alertar para a greve. E depois o resto, eu só disse na minha secção que eram 60 e tal mulheres. Olhem, eu vou para a parada. A gente dizia a parada que era em frente ao escritório e onde eles vinham da varanda ver-nos e tudo. Olhem, eu vou, vocês que quiserem, fazem o que quiserem. E elas iam todas atrás de mim. E depois lá dentro andámos de secção em secção e parou-se a fábrica.
E nas outras fábricas creio que foi mais ou menos assim. Mais ou menos é isto. E como é que a Alda viveu o 25 de Abril? Como é que? Onde é que estava e como é que passou no 25 de Abril e o que é que isso significou para si? Eu ia trabalhar, hein? Eu ia trabalhar e já antes de chegar um bocado à fábrica íamos de bicicleta. Antes de chegar à fábrica, há um rapaz que passa por nós e diz: olha que houve qualquer coisa em Lisboa. Ficámos, ao mesmo tempo, não sabíamos que coisa era essa. Não sabíamos se seria para nosso bem, se seria para mal, mas depois as coisas foram-se desenvolvendo e viu-se que foi para bem, porque realmente isto era uma miséria, uma miséria. Uma miséria e uma... Pronto, no tempo da guerra, tínhamos de ir comprar um bocadinho de pão e se não levássemos dinheiro trocado não trazíamos o pão. Até diziam que o padeiro vendia aos trocos. Assisti ao fim da guerra, fui mais a minha mãe, levou os filhos para a mão e viemos aqui para os Tifes, porque nós morávamos na Ordem, que é um lugar aqui ligado à Marinha mesmo. E vimos todos aí para os Tifes, foi uma alegria quando acabou a guerra. E depois nós vivemos sempre neste ambiente. Nunca nos disseram vais para aqui ou vais para ali. Não, senhora, mas nós vivemos e sentíamos já esta situação toda. Portanto, do 25 de Abril eu vinha de casa para a fábrica, não dei por nada porque nem liguei a rádio, não tinha tempo para fazer a sopa e às vezes ainda comia um prato de sopa antes de ir. Há um rapaz amigo que diz, olha que houve qualquer coisa em Lisboa sobre... E nós vamos logo com a orelha no ar, hein? O que é que se passou? Depois chegámos à fábrica, o nosso patrão era da União Nacional, hein? E então estava para lá para uma reunião que era a reunião dos cumprimentos. Eles já tinham tudo feito quando lá chegavam. Era só cumprimentarem-se. E depois é que foi decidido, vamos para a praça, vamos parar aqui, vamos parar aqui. E depois fomos a quase tudo para a praça, que é aqui para a Praça Stifes. E por aí andámos e se fez festa, e se chorava, e se ria. Foi assim. E a vida mudou muito depois. E a vida depois mudou muito. Houve creches, por acaso na fábrica onde eu trabalhava houve creches antes do 25 de Abril, mas já não me calhou, já foi quase no fim. Modificou-se totalmente. Por exemplo, eu estava na fábrica, que já tinha passado a greve, já se tinha conseguido os 60 escudos para cada trabalhadora, e recordo-me de haver um dos patrões, isto disse-me o encarregado, não sei até que ponto isso foi verdade. Ali aquela funcionária, ok, que nem me tratou assim, não é? Ali aquela mulher é que originou a greve. Mas não temos por onde lhe pegar, foi assim que o encarregado me disse, não sei se foi, se não. Não temos por onde lhe pegue, senão punham a andarem. Mas mesmo assim, naquela fábrica, tivemos um amigo que teve 28 meses preso. Esteve no Tarrafal primeiro, e depois veio e depois voltou preso. 28 meses e eles, os presos, empregavam-nos novamente no mesmo trabalho. E ele foi preso porquê? Ela sabe porque é que ele foi Ele preso? foi preso porquê? Porque ganhava pouco e gritava que era pouco e também fez parte do 18 de janeiro. E por isso é que ele foi preso e depois continuaram sempre a persegui-lo. Pode explicar o que é que foi o 18 de janeiro? Se me explicaram. Explicaram. Não, mas quero que a Alda me explique a mim o que é que foi o 18 de janeiro. Então, o 18 de janeiro eram trabalhadores vidreiros,
se houver aí alguém que depois saiba mais alguma coisa, eram trabalhadores vidreiros que se reuniam. Por exemplo, eu recordo-me da minha mãe contarem que o meu pai tinha reuniões, mas não sabia, nem mesmo à mulher diziam que reuniões eram, que aquilo era um medo terrível. Só por coragem é que se trabalhava. E então reuniram, em determinada altura, calhou no 18 de janeiro, vieram para a rua. Foi mais terras, mas aqui foi mais valente que demoraram. Com a marinha em mãos, os trabalhadores, sem vir a polícia, sem nada, demoraram mais horas. Estava aí a GNR, eu, por exemplo, recordo-me do meu pai contarem que ele, mais este senhor que trabalhava no Santos Barosa e que foi preso 2 vezes, chamavam o guarda para se renderem. Era Almeida. Oh, Almeida, sai, não saio. Mas pronto, entretanto, participam para a Leiria, vem a Pida a cavalo e deitou-os abaixo. Levou alguns presos e outros fugiram, tal qual como o meu pai. Andou uma semana inteira, mais outro senhor, que esse foi para o Tarrafal. Andou uma semana inteira. A minha mãe ia com uma corda, dizia que ia à lenha ao pinhal e ia levar comida, e depois ainda esteve preso uma semana ali em Leiria. Esteve preso, e lá da ordem havia um outro senhor que também foi preso. Esse mataram-no lá no Tarrafal, morreu lá. E então, quando o meu pai estava para ser interrogado, ele saiu. Esse senhor que era a cobra morta saiu e diz assim: Augusto, quando te interrogarem, mandam-te sentar, não te sentes que eles tiram-te a cadeira. Vou aqui aflitinho porque eles tiraram uma cadeira e eu caí ali de corpo morto. E assim foi. O meu pai foi para o interrogatório e quando ia para se sentar, tiraram-lhe a cadeira, não sei se posso fazer este movimento, e ficou assim, e não se sentou. E depois, entretanto, ele, não e não, e não fui, e não fui, e não fui, que tinha um padrinho que dizia assim: dizes sempre que não, nunca te adiantes na conversa. E veio para casa, não chegou a ir para o Tarrafal. Pronto, mais ou menos assim isto. E se eu deixei alguma coisa do 18 de janeiro que vocês sabem, digam.